Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal, a oportunidade que Deus nos concede de podermos aqui nos reunir para podermos também glorificar o nome de Deus. Uma boa noite a todos os que estão chegando. Hoje faremos a pregação expositiva do capítulo 20 do Evangelho de João, um capítulo emblemático dentro do próprio Evangelho de João e dentro de toda a metanarrativa bíblica, porque é o capítulo que fala a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço para você que está aqui se conectando conosco, que não se esqueça de curtir essa mensagem, de compartilhar, de deixar um amém ou uma outra palavra nos comentários, para que o algoritmo entenda a relevância desta live e faça com que ela seja levada a outras pessoas, para que outros possam também ser abençoados por essa mensagem, como eu tenho certeza que nós aqui seremos. Antes de nós darmos de fato o início à nossa pregação expositiva, nós faremos um breve resumo, uma sucinta recapitulação daquilo que é o Evangelho de João e falaremos também brevemente acerca dos outros 3 evangelhos. A Bíblia nos contempla com 4 evangelhos que estão distribuídos ao longo do cânon do Novo Testamento bíblico. Nós temos 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e temos também o Evangelho de João, que não entra nesta classificação. Esses 3 que eu falei, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm essa denominação de sinóticos porque eles têm uma mesma ótica, uma mesma perspectiva, uma mesma visão do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de João traz uma perspectiva um pouco diferente no sentido de ele se preocupar mais em mostrar os milagres, os sinais que Jesus faz e que o caracterizam como o Filho de Deus, como o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Não que os outros evangelhos não tenham essa preocupação, mas essa é a preocupação já inicial do Evangelho de João. E por que esta distinção? O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, num momento em que a igreja primitiva, que já estava parcialmente organizada, começava a tomar contato e a ser também contaminada com algumas heresias vindas principalmente do gnosticismo grego, que era uma linha de pensamento que entendia que tudo aquilo que era espiritual era essencialmente puro e tudo aquilo que era material era essencialmente impuro. Dentro desta perspectiva, por exemplo, de que tudo que é espiritual é essencialmente puro, os gnosticistas negavam, por exemplo, a encarnação de Jesus, porque se Jesus era Deus e Deus é espírito, e sendo Deus e espírito é essencialmente puro, ele não poderia ter se encarnado. Daí surgiam heresias como, por exemplo, o docetismo, que falava que Jesus era um espírito que por onde ele andava nem pegadas ele deixava. E nós sabemos que isso é mentira. Havia também, dentro do gnosticismo, quando se pegava a vertente que dizia que tudo que era material era essencialmente impuro, os que pensavam que se Jesus de fato encarnou, então ele não poderia ser Deus, porque Deus, sendo espírito, ele é perfeito e também é essencialmente puro. Então o gnosticismo tinha 2 visões, uma que negava a encarnação de Jesus e outra que admitia que se tivesse encarnado, então ele não poderia ser Deus, como de fato ele é. A questão é que João escreve o seu evangelho justamente o desenvolvendo dentro de uma linha de narrativa racional, onde ele vai apresentando 7 sinais, 7 milagres, que são assim chamados de sinais, além de outras colocações que têm como propósito final apresentar Jesus para o leitor como sendo inequivocamente a pessoa de Deus, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus, o Messias que havia sido prometido e que de fato acabou tabernaculando, encarnando e habitando entre nós. Então João tem essa preocupação logo de início no seu evangelho, na sua narrativa, para poder combater as heresias que surgiam, que queriam descaracterizar a essência divina da pessoa de Cristo.
negando a sua divindade e negando também a sua encarnação. Então, nós vamos dar início agora à nossa exposição do capítulo 20 do Evangelho de João, que trata fundamentalmente da ressurreição de Jesus. A ressurreição é o clímax da narrativa bíblica. A ressurreição é vista como o ponto culminante da história da humanidade, como o evento mais importante da história da Terra. Antes de nós iniciarmos a nossa narrativa, nós faremos uma oração. Senhor, peço a Ti, mais uma vez, para que me dê a iluminação, a luz do Teu Santo Espírito, a luz que é necessária para que tenhamos a devida compreensão de cada palavra que formos ler ao longo de cada passagem que encontrarmos. Peço também que, através do Seu Espírito Santo, me dê a devida inspiração, para que, além da compreensão, eu tenha também a capacitação para poder transmitir àqueles que me ouvem e que Te ouvem aquilo que a Tua revelação nos traz, aquilo que, através das palavras da Bíblia Sagrada, aprove a Ti nos revelar. Peço também, Senhor, que o Teu Espírito Santo envolva e habite dentro de todos aqueles que nos ouvem, para que em seus interiores hajam como uma luz que recai sobre cada palavra que está em suas mentes e em seus corações como sementes que estão em um solo fértil, para que, sobre a ação da luz do Teu Santo Espírito, essas palavras que agora serão sementes possam germinar, frutificar e dar frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Seu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Então, daremos início aqui à nossa exposição do capítulo 20 do Evangelho de João. Peço para você, mais uma vez, que está aqui conosco, que está nos acompanhando, que não se esqueça de curtir essa mensagem, de compartilhar e de deixar também um comentário para que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela chegue a outras pessoas também. Então, iniciando aqui o capítulo 20, que tem como o seguinte tema: a ressurreição. É claro que a ressurreição, sendo o ápice, o ponto culminante da narrativa bíblica, ela também se encontra escrita e narrada nos demais evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, além, claro, aqui do Evangelho de João. Então, dando início, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Entre parênteses, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Nessa primeira passagem que nós vemos, há um relato da ressurreição de Jesus em um momento em que ele tem o seu corpo ressurreto, mas ainda não é visto por nenhuma testemunha. Como eu havia dito, a ressurreição de Jesus é o ponto culminante das Escrituras. É o evento mais importante da história da humanidade. Ela é ponto central da nossa fé. O próprio apóstolo Paulo, mais adiante, ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. De nada ela serve. Nós não precisamos e nem temos no que acreditar. Porque
Se é a fé na ressurreição em Cristo que nos dá a certeza da vida eterna, porque se Ele morreu e ressuscitou e assim venceu a morte, é justamente crendo na sua ressurreição que nós temos também a certeza da nossa ressurreição e da nossa vida eterna na posteridade. Então, a fé na ressurreição de Cristo é ponto central da fé cristã. Sem a ressurreição, nada do que está na Bíblia e nada do que é dito acerca particularmente da pessoa de Jesus tem fundamento e tem um propósito. Porque se Ele veio para nos salvar e para nos dar a vida eterna, é necessário que Ele tenha poder para vencer a morte. E é necessário, portanto, que Ele, tendo morrido, Ele tenha também ressuscitado para mostrar que Ele tem poder para restituir a vida a um corpo que havia previamente morrido. Então, a ressurreição é o pilar da nossa fé. Nós vemos aqui, no primeiro versículo, sendo dito que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. O primeiro dia da semana era justamente o domingo, lembrando que Jesus havia morrido na sexta-feira, passado o dia de sábado no sepulcro e ressuscitado no terceiro dia, que seria, aqui no caso, o dia de domingo. E nós vemos que Maria Madalena, ela chega cedo ao sepulcro, ela tem pressa. Quando ainda estava escuro, ela tinha esperança indo ao túmulo de Jesus. Mas nós vemos que ela percebe que a pedra havia sido removida. Isso causa nela espanto, causa nela medo, causa nela indignação e causa nela um temor. Os discípulos, os judeus de uma maneira geral, eles não tinham uma crença firme na ressurreição. Havia o conhecimento entre eles da ressurreição do último dia, mas nem todos os judeus criam nesta ressurreição. Tanto é que os saduceus, que é descrito na Bíblia como um dos grupos partidários judaicos, eles não criam na ressurreição, não criam em anjos, não criam na imortalidade da alma e, obviamente, era uma parte importante do povo dentro do meio religioso e do meio político. Mas o conhecimento que se tem da época é que poucos de fato criam na ressurreição. E muito menos, se não criam nem na ressurreição do último dia, que já era biblicamente anunciada, tinham mais dificuldade ainda em crer na possibilidade de que alguém poderia ressuscitar, mesmo tendo Jesus, por muitas vezes, adiantado e anunciado aos seus discípulos que morreria, mas que ressuscitaria no terceiro dia. E nós vemos que no primeiro momento, Maria Madalena vai até lá e ela percebe que a pedra havia sido removida. Ela não tinha dimensão ainda do que aquilo significava. No primeiro momento, ela tem uma visão natural, como alguém que imagina que se a porta foi aberta é porque algo foi roubado, é porque algo foi levado. E nós vemos a continuidade narrativa, que assim que ela percebe que a pedra foi removida, ela corre ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e diz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Simão Pedro é o apóstolo Pedro, o discípulo a quem Jesus amava é o apóstolo João, o próprio autor do Evangelho. E nós vemos nas palavras de Madalena, quando ela diz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, que num primeiro momento ela não tinha ainda a perspectiva, a convicção e a ideia da ressurreição. Ela imaginava que Jesus teria ali sido tirado do sepulcro, que o corpo de Jesus havia sido roubado. E continuando a narrativa, nós vemos que Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Nós vemos aqui
que Pedro e João têm uma grande preocupação, têm uma urgência. Eles ouvem a narrativa de Maria Madalena de que o corpo de Jesus teria sido levado e eles se apressam, eles vão rapidamente, correndo, vão em direção ao sepulcro. Lá nós vemos que João chega primeiro, foi mais rápido que Pedro, e ao chegar ele se curvou e olhou para dentro do túmulo, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Essas faixas de linho faziam parte da preparação do corpo dentro da tradição judaica para ser colocado no sepulcro. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, atrás de João, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Esse lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Aqui é importante que nós façamos uma reflexão do porquê desses detalhes da narrativa, do porquê João ter descrito as faixas de linho que eram usadas na preparação do corpo de Jesus, que estavam deixadas ali no chão, é o que se entende, e que a parte dessas faixas, separado delas, estava dobrado o lenço que cobria o rosto de nosso Senhor Jesus. Por que essa distinção? Por que esses detalhes? É importante que nós recorramos à tradição e também ao contexto de época para podermos entender determinadas passagens da Bíblia Sagrada. Os estudiosos, os comentaristas bíblicos dizem que nos tempos de Jesus, quando um senhor se sentava à mesa, era comum ele ter um lenço junto de si. Lenço este que ele se utilizava para limpar os dedos depois que comia, enquanto estava comendo, para limpar a boca, para limpar a barba, e que quando ele terminava de comer e estava satisfeito e iria em definitivo se retirar, ele deixava aquele lenço desarrumado sobre a mesa, para que o servo daquele senhor, quando visse o lenço desarrumado, soubesse que ele podia, de fato, tirar a mesa, que o senhor havia encerrado a sua refeição. Porém, quando o amo, se levantava da mesa, mas deixava o lenço dobrado, aquilo era um anúncio, um sinal claro para o servo de que o senhor iria voltar. E Jesus, se valendo do conhecimento deste contexto de época, se utiliza justamente desta simbologia do lenço dobrado para deixar claro para aqueles que vissem o túmulo vazio que ele voltaria e que ele estava vivo. Porque raciocinemos, quando há a descrição das faixas de linho, nós entendemos aqui, quando voltamos um pouco atrás, no capítulo que fala sobre a ressurreição de Lázaro, quando o Senhor ressuscita Lázaro e brada em alta voz para que Lázaro saísse do túmulo, Lázaro sai, envolto em faixas, e o Senhor ordena para que as faixas de Lázaro sejam tiradas, para que sejam desatadas. Por quê? Porque Lázaro, envolto em faixas, era como alguém que andava estando restrito, estando amarrado, justamente por essas faixas que o envolviam. Aqui o que nos dá a entender é que o próprio Jesus se desvencilha dessas faixas de linho que o recobriam, que o envolviam, e acaba por dobrar o próprio lenço que recobria o rosto. Isso exigia que ele estivesse com as mãos livres. E como que ele poderia ter se desvencilhado dessas faixas para poder depois dobrar o lenço? É aqui que muitos entendem que Jesus, ressuscitando, já com o corpo glorificado, que nós vamos ver que tem propriedades diferentes do nosso corpo material e ao mesmo tempo propriedades iguais, diferentes no sentido de que é capaz de atravessar paredes e atravessar portas trancadas, e igual no sentido de também ser capaz de se alimentar, de fazer a digestão. É nesse sentido que alguns entendem que Jesus,
explorando e usando as capacidades já próprias desse corpo glorificado, teria conseguido como que atravessar esse invólucro formado pelas faixas de linho, se desvencilhando dessas faixas, como que passando por elas, e aí então, assumindo a densidade própria que é da matéria, conseguindo pegar o lenço e dobrá-lo, deixando ao lado a parte das faixas de linho. Isso mostra uma forma de manifestação do corpo da glória do Senhor, corpo da glória que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, também diz que será um corpo como este que nós teremos quando também formos glorificados. Deixaremos de ter um corpo de humilhação, um corpo que adoece, um corpo que envelhece, um corpo que adoece e que morre. E teremos um corpo que é imortal, que não adoece, que não envelhece e que nunca morre. Esse corpo, a semelhança do corpo da glória do Senhor, nós teremos quando Cristo vier e nós formos arrebatados. Nesse instante, nossos corpos serão glorificados. Os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor e os seus corpos serão glorificados. E os que morreram em Cristo terão a ressurreição, serão ressuscitados primeiro do que os que estão vivos e que serão arrebatados, e também terão os seus corpos ressurretos e, na sequência, glorificados. O fato é que estes eventos nos mostram que Cristo, dobrando o lençol, sinalizou que iria voltar. Deixou os seus discípulos ali, já preparados para terem a consciência de que ele havia ressuscitado. Havia ressuscitado, havia dobrado o lençol, havia se livrado das amarras feitas pelos lençóis de linho. E isso também nos mostrava que se o lenço estava devidamente dobrado, o corpo não foi roubado. Porque quando um ladrão entra, ele tem pressa para sair. Ele não vai se importar em arrumar o cenário do crime e em deixar ali evidências de que ele passou. Não. Depois que ele subtrai aquilo que lhe interessa, pouco importa o que fica para trás. E digo isso porque havia a hipótese levantada por Maria Madalena de que o Senhor teria sido levado, que o seu corpo teria sido roubado, que ninguém sabia aonde ele estava. E no Evangelho de Mateus há uma narrativa em que os guardas que tomavam conta da entrada do sepulcro, porque os judeus já temiam que os discípulos de Jesus poderiam roubar o corpo para depois dizerem que Jesus havia ressuscitado, esses guardas, eles acabam dizendo que foram subornados para dizer que os discípulos de Jesus, enquanto eles dormiam, teriam chegado à noite, removido a pedra e tirado o corpo de Jesus. Uma narrativa um tanto quanto absurda, considerando uma pedra de enormes proporções e toda a situação de tensão que havia com relação à possibilidade de roubo. Como que eles estariam dormindo e não teriam acordado com a remoção da pedra e com toda a movimentação para se roubar supostamente o corpo? E a outra pergunta, se eles estavam dormindo, como que eles viram que foram os discípulos de Jesus? Então, essa é mais uma das muitas mentiras que são criadas para tentar mistificar ou desqualificar a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é pilar da fé cristã. Sem a ressurreição de Cristo, todo o cristianismo fica comprometido, não tem sentido. Porque se o que Cristo veio fazer é nos salvar, e nos salvar para nos dar a vida eterna, como ele pode nos assegurar uma vida após a morte se ele não venceu a morte? O fato é que a ressurreição é a certeza de que Cristo pode também nos ressuscitar, pode nos glorificar e nos assegurar uma vida na imortalidade, junto com ele na eternidade. Continuando a narrativa, depois o outro discípulo, no caso João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou
Ele viu e creu. Continuando, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aqui nós vemos que João foi o primeiro a crer. Alguns tentam dizer que o que João creu foi, na verdade, na narrativa de Maria Madalena de que o corpo de Jesus havia sido roubado, havia sido levado. Mas não, a maioria dos comentaristas, de fato, entendem que este creu, acompanhado deste viu, que quando nós recorremos ao escrito original em grego, este viu que está aqui colocado, ele na língua original, que é o grego, nos dá uma ideia não somente de ver no sentido de observar, mas de ver no sentido de compreender. É algo que vem de fato associado ao crer. É algo que permite com que o indivíduo tenha uma percepção além do natural, que permita também que ele consiga crer. Então, aqui a maioria dos comentaristas são unânimes em dizer que João creu e que nesse sentido foi de fato o primeiro a crer na ressurreição de Jesus. E ele mesmo, autor do Evangelho, ele explica que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Há, ao longo do Velho Testamento, diversas passagens que falam da ressurreição de Cristo, falam que o seu corpo não passaria pela corrupção, no caso seria a decomposição, como está nos Salmos, além das profecias messiânicas dos diversos profetas. E o que João aqui nos evidencia é que ele creu de fato porque ele viu com uma visão, com um olhar crítico que deu a ele o discernimento para entender que Jesus de fato ressuscitou. Ele faz essa menção de que, embora as Escrituras dissessem que era necessário que Jesus ressuscitasse, eles não tinham uma compreensão clara até esse momento que ele viu que o túmulo estava vazio, porque o lençol estava dobrado, e porque o lençol estava dobrado, foi Cristo quem dobrou, avisando que havia voltado e que iria voltar. Então, isso nos dá uma percepção clara, novamente, de que, naquela época, quase ninguém acreditava na ressurreição. E nós vemos também, nas narrativas aqui em paralelo, que Jesus, logo quando ressuscita, que ele vai andando, ele passa, por exemplo, pelos discípulos de Emaús, que eram dois, não dos que faziam parte do grupo apostólico, mas provavelmente do que faziam parte do grupo de 70 ou 72, e eles, num primeiro momento, não reconhecem Jesus, estão ali desanimados, estão ali bastante entristecidos pelo fato de Jesus ter morrido e de supostamente não ter ressuscitado ainda no terceiro dia. Jesus conversava com eles, os interrogava acerca daquela tristeza, daquele desânimo, e eles diziam que eles estavam realmente passando por tudo aquilo porque a esperança deles naquele que viria para ser o libertador de Israel havia se esgotado. E aí então é que Jesus começa a se revelar a eles, e aí tudo começa a ser esclarecido. Mas nós vamos perceber que essa dificuldade de compreensão acerca da ressurreição não foi um fato isolado com esses dois discípulos. Mas nós vamos ver que o grupo apostólico, a própria Maria Madalena, também foi alguém que teve dificuldade. Vamos então passar para a segunda parte, para a segunda perícope ou para a segunda passagem no capítulo 20, que tem como título o seguinte: Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram.
Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Nós vemos aqui, ao longo dessa passagem, uma série de oportunidades para profundas reflexões. Primeiro, João foi o primeiro a crer antes de ver, por perceber que aquele lenço dobrado, que todo aquele cenário, de fato, remetia a uma promessa que Jesus já havia feito e que também já havia sido anunciados pelos antigos profetas, mas que eles acabavam por ignorar. Eles não compreendiam, de fato, como seria possível isso acontecer e como que esta ressurreição iria se dar. O fato é que se João foi o primeiro a crer, Maria foi a primeira a testemunhar. E nós vemos aqui que Jesus, em sua magnificência, em seu amor, em sua benevolência, em sua compaixão, ele escolhe uma mulher para ser a sua testemunha ocular, para ser a primeira a ver o Cristo ressurreto, para ser a primeira a ver aquele fato que era o mais esperado de toda a história. Era justamente no momento em que, dentro de uma sociedade patriarcal, onde a mulher, onde o pobre, onde o idoso, aonde a criança, aonde o estrangeiro, aonde o enfermo não tinham voz, não tinham reconhecimento, Jesus faz com que aquelas suas palavras que diriam que os últimos serão os primeiros e que os exaltados, os humilhados serão exaltados, comecem a se cumprir. É justamente Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, uma mulher que não tinha voz, que não tinha representação na sociedade daquele tempo, que acaba por ser escolhida para ser a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. E isso muito importa, além da questão da valorização da mulher feita por Jesus. Porque se tentam desconstruir a narrativa bíblica da ressurreição de Jesus, dizendo que foi um falso testemunho dado pelos discípulos, que toda essa narrativa foi inventada, que foi encomendada, que foi construída, que foi fruto de um delírio elaborado pelos seus discípulos que queriam acreditar numa mentira e que, imaginando que uma mentira sendo contada de forma repetida, ela se tornaria uma suposta verdade na boca do povo, teria inventado esses fatos. A questão é que, se essa história fosse para ser criada, quem, em sã consciência e conhecendo a cultura da época, escolheria uma mulher como primeira testemunha? As mulheres não eram nem juridicamente reconhecidas como testemunhas, não eram nem dignas de serem pessoas aptas a testemunhar. Portanto, não teria lógica, dentro de um senso racional, se colocar uma mulher para testemunhar um fato tão importante e um fato aonde já se duvidava que poderia acontecer. Se fosse para criar uma narrativa, mais sensato seria colocar um homem ou 2 homens, 2 testemunhas, e de preferência alguém de destaque na sociedade.
um sacerdote, um escriba, um fariseu, alguém que estivesse ali e que fosse uma pessoa eminente e influente naquela sociedade. Mas não, é justamente a pessoa mais improvável que Deus escolhe para testemunhar a respeito dele. E nós vemos nessa sequência, a partir do versículo 10 aqui do capítulo 20, o seguinte: os discípulos voltaram para casa. Logo que eles deram conta que o túmulo estava vazio, que João creu, Maria acaba ficando, se coloca ali à entrada do sepulcro e chora. E enquanto ela chora, ela está curvada para dentro do sepulcro e vê dois anjos vestidos de branco, um ali à cabeceira e o outro aos pés do local onde estava o corpo do nosso Senhor. E ali nessa cena em que Maria, desolada, entristecida, desesperançada e desesperada, aqueles anjos olham para ela e perguntam: mulher, por que você está chorando? Essa pergunta é uma pergunta retórica. Por que retórica? Porque os anjos a fizeram sabendo o motivo da resposta. Não que eles tenham onisciência, mas eles tinham a percepção de que Maria não havia percebido que Jesus havia ressuscitado. Eles percebiam que ela achava que o corpo do Senhor havia sido roubado. Mas vejam o amor de Maria por Jesus. Madalena, ainda que não cresse que Jesus teria ressuscitado, ela estava lá desesperada pelo destino do corpo de Jesus. Tamanho o apreço que ela tinha por ele. Não sabemos se esse foi o motivo para ter sido escolhida para testemunhar, não sabemos. O fato é que ela foi a testemunha ocular inicial deste que é o fato mais importante de toda a história. E eles perguntam: mulher, por que você está chorando? E ela responde: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. É nesse momento em que ela está desesperançada, em que ela já não acredita em mais nada, é neste momento em que tudo aquilo que ela viu acontecer até então, ao longo do ministério de Jesus, ela que era parte do discipulado, não do grupo apostólico, mas ela era uma das colaboradoras do ministério de Jesus, junto com Susana, com Joana, esposa de Cusa, deve ter passado no coração e na cabeça dela a ideia de que tudo aquilo foi em vão. E eis que num relance em que a desesperança havia entrado no túmulo, em que Madalena havia adentrado no sepulcro e parecia estar morta pela desesperança, eis que num momento, num breve piscar de olhos, assim que ela diz que levaram meu Senhor e não sei onde puseram, ela se volta e vê Jesus ali, em pé, mas ela ainda não o reconheceu. Nós vemos duas situações. A tristeza nos dá uma cegueira. A tristeza nos tira a percepção. O crente convertido, o crente verdadeiro, aquele que já está habitado pelo Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito, que é constituído de 9 partes: amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. A tristeza não é parte do fruto do Espírito. A Bíblia nos diz em diversas passagens para que nós nos alegremos. Alegrai-vos no Senhor. Alegria é um mandamento divino. A vida do cristão, ela deve ser pautada pela alegria, paradoxalmente, mesmo nos momentos de sofrimento. Paulo diz que é nas tribulações as tribulações nos dá a oportunidade de desenvolvermos a paciência, a experiência, a esperança. O cristão não deve
reclamar das tribulações, mas enxergar nelas oportunidades de crescimento. Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua epístola, nos diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações, porque é nas tribulações que a nossa fé é testada, e a prova da nossa fé produz perseverança. E nesse sentido, ele diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações, porque depois de tais tribulações, o resultado final é que a nossa fé ela é testada e acaba por produzir perseverança, que é também uma virtude própria do cristão. Mas Madalena, ali desolada, ela não tinha esperança, não tinha perseverança, não tinha paciência e não tinha o fruto do Espírito, cuja parte mais importante para ela ali era a alegria. Ela estava envolta em tristeza, ela estava ali desolada, a ponto de Jesus, em pé, diante dela, não ser reconhecido. A tristeza ali cegava a percepção de Maria Madalena. Por um outro lado, nós vamos ver que em outras situações, as pessoas também se deparam com Jesus e não o reconhecem. O fato é que todas elas estavam tristes. Mas o fato também é que nós percebemos que o corpo glorificado, ele provavelmente tem uma aparência diferente. Ele é um corpo humano no sentido figurado, no sentido dele ter formas humanas, dele ter uma aparência antropomórfica. Mas o fato é que os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus, o fato é que Maria Madalena também não reconheceu Jesus, e nós vamos ver ao longo da narrativa que em outra situação também os discípulos se deparam com Jesus, não o reconhecem, mas sabem que é ele. Então isso nos dá a entender que o corpo glorificado de Jesus dava a ele uma aparência diferente daquela que ele tinha quando ainda estava em vida. Então Maria não o reconhece, provavelmente, espiritualmente, cega por conta da tristeza e também, provavelmente, porque o corpo glorificado de Jesus tinha uma aparência diferente daquela que ela esperaria encontrar, lembrando daquilo que ela tinha dele em vida. E continuando, mas não o reconheceu. E aí Jesus fala para ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Como se dizendo: olha eu aqui, é por isso que você chora? E aí Maria, ainda cega, dizendo, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Em outras traduções, em outras versões da Bíblia, é dito que ela pensou que fosse o hortelão. Lembrando que esse local onde Jesus estava sepultado era uma espécie de jardim, uma espécie de horto. Então, ou jardineiro ou hortelão, como responsável pelo zelo daquele lugar. E Jesus confunde, Maria confunde Jesus com o jardineiro, com aquele que estava ali para tomar conta do local onde Jesus havia sido sepultado. E eis que Jesus diz a Maria: Maria! Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Aí então, finalmente, Maria Madalena reconheceu Jesus. Ela não estava conseguindo identificá-lo, distingui-lo, discerni-lo pela aparência, mas pelo timbre da sua voz, ela o reconheceu. E o próprio Cristo diz que as suas ovelhas o reconhecem pela sua voz e que também reconhecem a sua voz. E aqui, de fato, essas palavras também se fizeram vivas, porque Maria Madalena reconheceu Jesus pela voz de Jesus e respondeu: Rabone, que significa em aramaico mestre. Nesse momento, nós vemos que o semblante de Maria, o seu interior, o seu exterior, todo o seu ser deve ter se transformado. Afinal de contas, a desesperança e a tristeza que a impeliam a chorar, que a colocavam em desespero, neste momento, diante da luz radiante de Jesus, haveriam de se dissipar.
E Jesus disse na sequência: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. O que essas palavras significam? Não me segure. Não me segure é não me guarde somente para você. E é isso que nós devemos ter em mente também. Quando encontramos Jesus, quando estamos em comunhão com Ele, nós não devemos guardar Ele somente para nós. E nós vamos ver aqui Jesus dizer o porquê. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Porque ela precisa anunciar. Ela não pode guardar somente para ela aquela notícia bendita da ressurreição de Jesus, de que Ele estava de fato vivo, de que Ele havia de fato ressuscitado. E eu te pergunto, você tem contado para alguém sobre o Cristo ressurreto, sobre o significado da ressurreição? Você tem pregado às pessoas, porque nós sabemos que a fé é um instrumento da salvação, porque sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E nós sabemos também, como está dito por Paulo em Romanos, que a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E Paulo também diz: como poderão crer se não ouvirem? E como poderão ouvir se ninguém pregar? E como poderão pregar se ninguém os enviar? Então, a necessidade de se pregar a palavra, para que as pessoas, ouvindo a palavra, desenvolvam a fé e possam crer para poderem se salvar, é algo que deve ser obrigação, visto como obrigação por todo verdadeiro cristão. E aqui Jesus exorta Madalena a ir levar esta notícia maravilhosa aos demais discípulos, dizendo: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Aqui ele se refere aos seus discípulos como irmãos. Nós vemos ao longo da narrativa deste evangelho que Jesus e os discípulos vão desenvolvendo gradualmente uma intimidade maior. Se no início eles eram praticamente desconhecidos de Jesus, muitos deles, eles passam a ser chamados de servos para amigos e de amigos para irmãos. Veja que há uma gradação, uma progressão na intimidade dos discípulos para com Jesus e de Jesus para com os discípulos. Veja que nós estamos chegando no cume da narrativa, estamos chegando no clímax do Evangelho de João, que é a ressurreição de Cristo. E aqui que ele chama os seus discípulos agora de irmãos. E ainda diz: diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, nos dando aqui a ideia de que ele, como Filho de Deus, como o próprio Deus também, já que Jesus é divino, é parte da Trindade, um Deus triuno que se manifesta em 3 pessoas, mas que é um Deus só, e Jesus é a segunda pessoa desta Trindade, pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo. E nós vemos aqui que quando ele diz meu Pai e Pai de vocês, ele nos dá a ideia de que de fato somos adotados, finalmente adotados, já que ele, que era o unigênito, passa agora a ser o primogênito de muitos, a primícia dos que dormem, como diz o apóstolo Paulo, aquele que quando ressuscitou foi o primeiro fruto de uma grande colheita, de uma colheita representada por muitos que haveriam futuramente de crer, de crescer na palavra e de fazer com que outros também viessem a crer e a crescer na palavra. Então, o que nós vemos aqui é que de fato, agora Cristo chama os seus discípulos de irmão, colocando eles debaixo de um mesmo Pai.
E diz também: meu Deus e Deus de vocês. Então, aqui nós dizemos nós, mas nos referindo aos discípulos e a nós que agora também somos discípulos, somos de fato incluídos na família celestial, na família que tem o Senhor como Pai, que tem Cristo como o primogênito, que a partir dele vieram muitos irmãos. Aquele que era o unigênito, o Filho único, se tornou o primogênito de muitos irmãos. Irmãos por adoção, como está dito no próprio Evangelho de João, que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam, no caso de ter vindo para os judeus. Contudo, deu o poder ou o direito a todos aqueles que o receberem, a saber, aos que nele crerem, de serem feitos ou tornados filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós, de fato, cremos em Jesus. Manifestamos a fé salvífica, não uma fé natural, uma fé que nos faz confessar que Jesus existiu. Não, essa é uma fé comum, é uma fé que até os ateus têm, quando leem os relatos históricos e comprovam a historicidade da existência de um homem chamado Jesus. A fé que outras religiões confessam acerca de Cristo, o colocando como um profeta, como um mestre ascensionado, como um avatar, enfim, nada disso serve. É uma fé salvífica que confessa Cristo como Senhor e Salvador. É uma fé que nos dá a percepção de que Ele é o Filho de Deus que encarnou e habitou entre nós, o próprio Deus que veio a se encarnar e habitar entre nós, e que por ser Deus tem poder e autoridade suficientes para perdoar os nossos pecados, para nos deixar justificados, limpos e imaculados, e portanto aptos a nos tornar cidadãos do reino celestial. Quem não crê e não se arrepende não tem o perdão dos pecados. Sem o perdão dos pecados não tem a justificação, que faz com que o indivíduo fique limpo e imaculado como se nunca tivesse pecado, que é a condição essencial e inegociável para se poder entrar no reino de Deus. Então, Maria precisava cumprir a ordem de Jesus de ir até os apóstolos e contar a eles que Cristo realmente ressuscitou. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. E eu pergunto, o que você teria feito se estivesse no lugar de Maria? Você teria guardado para si essa notícia, ou você teria saído, corrido e anunciado ao mundo: eu vi Jesus, eu vi o Senhor, Cristo ressuscitou? Pense nisso. Pense e reflita que há uma outra ordenança de Cristo que ainda está em aberto e que é dada a todos nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Se você não foi uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, saiba que você pode, ainda assim, dar o testemunho das Escrituras para todas as pessoas que você conhece, para todas as que você encontrar, para que elas possam, de fato, crer e, crendo, elas possam também se salvar, receberem a salvação e poderem, assim, juntamente com nós, no reino celestial, na eternidade, junto de Cristo, poderem também habitar. Nós vamos passar para a próxima passagem, para a próxima perícope, que diz o seguinte: Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso,
soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Uma outra passagem aqui, que embora relativamente breve, ela nos trará profundos significados e reflexões espirituais. Aqui nós vemos que ao cair da tarde daquele primeiro dia, ou seja, ao final da tarde daquele domingo, Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão reunidos em um local a portas trancadas por medo dos judeus, e Jesus acaba por entrar e por se colocar no meio deles e diz: paz seja com vocês. Ele percebe que os seus discípulos estão ali, apesar de João, de acordo com a narrativa, ter acreditado na ressurreição de Jesus, nós vamos ver que essa crença não é universal entre eles. Por isso Jesus diz também: paz seja com vocês, ou seja, se acalmem, porque eu estou aqui. Vocês estão me vendo e eu ressuscitei. E nós vemos que, para Jesus ter se colocado no meio deles, estando eles com portas trancadas, a ideia que aqui nós temos é que Jesus conseguiu atravessar a parede ou atravessar a porta e adentrar um recinto que estava hermeticamente fechado, mostrando também mais uma capacidade própria do corpo glorificado de Jesus, que é justamente essa capacidade transcendente de poder penetrar a matéria, penetrar sem tocá-la, algo que hoje, à luz dos conhecimentos da física quântica, conhecendo o comportamento das partículas elementares, dos quarks, dos leptons, dos bósons, daquilo que simplificadamente poderia ser chamado de energias, nós conseguimos entender como que esse processo pode acontecer. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, tá? Mas dentro dessa vertente, eu trabalho a respeito dessas questões sobre o comportamento da matéria, o comportamento das estruturas espirituais no livro que escrevi. E dentro dessa visão holística e transcendente do mundo espiritual, nós sabemos que quando a frequência das energias ela se eleva, a densidade da matéria cai. Aquilo que é formado por energias, por partículas elementares que oscilam em uma frequência mais alta, acaba por se tornar menos denso, mais invisível, mais transparente e mais permeável. O fato, sem me aprofundar nessas questões, é que Jesus ali, como se fosse um espírito, ele atravessa a parede, atravessa a porta e se coloca ali diante dos discípulos. E ao mesmo tempo em que ele atravessa, ele logo depois está numa condição em que ele consegue verbalizar, ou seja, emitir um som, proferir palavras, paz seja com vocês, e ao mesmo tempo nós entendemos que ele está ali sendo visto pelos discípulos, ou seja, mostrando ali um comportamento de quem tem um corpo semelhante ao corpo material, ao corpo natural que nós possuímos. Então nós vemos que Jesus, com seu corpo glorificado, ele consegue usufruir de propriedades da matéria que nós, na condição em que hoje nós nos encontramos, sem corpos glorificados, nós não podemos desfrutar. Ora, se comportando como essencialmente espiritual e ora, se comportando como algo material. E depois que ele diz, paz seja com vocês, Jesus mostra as mãos e o lado. E os discípulos se alegram quando viram o Senhor. Então, aqui nós vemos que a condição que ele estava ali dentro era de fato de alguém que havia se materializado e que conseguia ser visto como uma outra pessoa normalmente é. E qual o motivo de Jesus mostrar as mãos e o lado? É justamente para mostrar aos seus discípulos que ele havia ressuscitado e que ele estava com aquele mesmo corpo que inicialmente havia morrido.
Um corpo que agora era glorificado, mas era aquele mesmo corpo que havia morrido, que havia ressuscitado. Que ele não era simplesmente um espírito, que ele não era alguém que havia trocado de corpo, não. Aquele corpo, aquele mesmo, que havia sido crucificado, que trazia em suas mãos ali os estigmas dos pregos que haviam as transpassado, aquele mesmo corpo que foi perfurado por uma lança do lado, um ferimento mortal, era aquele corpo que estava ali. Era aquele corpo agora glorificado, agora ressuscitado. Era justamente também para eles terem a certeza que se Jesus era aquele que havia sido transpassado por uma lança, um ferimento mortal, e que ali se apresentava, ele de fato tinha ressuscitado, porque ninguém seria capaz de sobreviver a um ferimento daquela magnitude, daquela gravidade, e principalmente naqueles tempos. Um ferimento que, pelas características que nós vemos, como descrito no capítulo 19, que dali jorrou água e sangue, deve ter transpassado o tórax de Jesus, perfurando a parede torácica, perfurando os pulmões, adentrando talvez no mediastino, atingindo o coração e os grandes vasos, um ferimento mortal até para os dias de hoje. E é justamente para que eles tivessem a certeza de que aquele corpo que havia morrido, que havia ressuscitado, é que Jesus então aparece e dá destaque aos ferimentos que ele ali trazia. E nós vemos aqui na sequência, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, 2 vezes. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, aqui Jesus já antecipa aquilo que os discípulos iriam ter que cumprir, assim como o Pai o enviou para trazer a boa nova, para pregar o Evangelho e para morrer por conta da missão, os seus discípulos também seriam enviados. E como nós sabemos, de fato, todos eles, exceto João, que esteve ao pé da cruz durante a crucificação de Jesus, todos os demais tiveram mortes violentas. Foram assassinados de diversas formas. E por quê? Justamente porque pregavam a palavra que o mundo não queria ouvir, porque diziam coisas que as pessoas não queriam crer, e porque não negaram de forma alguma a fé que professaram, mas preferiram morrer. Preferiram ser mortos a negar aquilo no que acreditavam. E essa crença inclui, obviamente, a ressurreição de Jesus. Então, nós vemos que aqui Jesus já anuncia, que assim como o Pai o enviou, eles também seriam enviados. E, portanto, seriam enviados para pregar e também para morrer. Muitos entendem que João foi poupado do martírio, porque João teria tido seu batismo de sangue quando esteve ao pé da cruz junto com Jesus, numa situação em que ele, ali, ciente de que estava se revelando diante da sociedade como discípulo de Jesus, estava ali também predisposto e sob o risco de também ser morto. Muitos entendem que esta atitude de João, mostrando coragem de permanecer ao pé da cruz enquanto todos os demais haviam fugido, foi suficiente para que ele mostrasse que ele não tinha medo de morrer por Jesus. E ele foi o único que teve, segundo os relatos da tradição, uma morte de causas naturais. E na sequência, Jesus diz o seguinte, depois de dizer que iria enviá-los, como o Pai o enviou, ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Essa passagem, ela também gera bastante discussões entre os comentaristas bíblicos, porque muitos perguntam: mas o Espírito Santo não desceu sobre os discípulos somente no dia de Pentecostes, conforme está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
onde nós vemos que Pedro, ele faz um discurso inspirado e converte 3.000 pessoas, aonde é descrito que línguas de fogo acabam por se posicionar, por descer sobre os apóstolos, sobre os discípulos, depois de um forte vento ter passado. E a partir dali, eles têm uma experiência onde começam a falar em diversas línguas estrangeiras, aonde as pessoas que estavam na cidade conseguem compreender essas línguas como sendo as suas línguas nativas. Haviam diversos estrangeiros na cidade no dia de Pentecostes e eles ficam impressionados ao verem homens simples, homens considerados como ignorantes, tendo ali uma manifestação do que é chamado de falar em línguas, no sentido de falar línguas estrangeiras que não eram línguas naturais desses discípulos. É como se eles tivessem recebido uma capacitação sobrenatural e instantânea para falar línguas as quais eles não tinham conhecimento prévio. O fato é que este momento aqui descrito, em que Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo, muitos entendem que neste momento o Espírito Santo passou a habitar nos discípulos. E o que teria ocorrido no dia de Pentecostes? O que teria ocorrido, na verdade, 50 dias depois desse dia em que foi soprado sobre eles e que Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Aqui alguns entendem que o Espírito Santo veio habitar neles, mas em Pentecostes o que houve foi um derramamento do Espírito Santo, como o próprio Jesus anuncia mais tarde: aguardem até que o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Esse derramamento é algo que ocorreu 50 dias depois da habitação, em que eles receberam o Espírito Santo quando Jesus sopra sobre eles e o Espírito Santo passa a habitar neles. 50 dias depois, eles são revestidos de poder. Ocorre o derramamento do Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo. Ocorre uma dose adicional de poder, uma capacitação sobrenatural, aí então, para eles começarem, de fato, ao cumprimento dos seus ministérios de uma maneira poderosa, aonde Pedro, em um único discurso, consegue ali converter 3.000 pessoas naquele dia de Pentecostes, guiado pelo Espírito Santo nas suas palavras. E o que acontecia antes, então, deste dia aqui da ressurreição de Jesus, quando ele sopra para os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo? Porque o que acontece? Durante o ministério de Jesus, em determinadas ocasiões, nós vemos que os discípulos, os apóstolos, eles fizeram milagres. Mas se eles estão recebendo aqui o Espírito Santo, que agora nós entendemos que passa a habitar neles e que mais tarde será derramado, o derramamento que leva ao revestimento nos dá a ideia de uma dose, uma porção adicional de poder por meio do Espírito Santo vindo por meio do derramamento. Como o próprio Pedro diz quando eles falam ali nessas línguas estrangeiras, que é o cumprimento da profecia de Joel, que dizia que o Espírito de Deus seria derramado sobre eles e que os filhos de Deus profetizariam, os velhos, os novos, todos iriam ali falar. Então, nós vemos que neste momento em que Jesus encontra com seus discípulos, ocorre a habitação do Espírito Santo, segundo o entendimento de alguns comentaristas. Ocorre 50 dias depois, em Pentecostes, o derramamento e o revestimento do Espírito Santo. E antes desse dia da ressurreição de Jesus, o que se entende é que esses milagres esporádicos que eles faziam eram decorrentes de uma espécie de enchimento transitório de poder. Era como o que se via no Antigo Testamento, como em dadas situações, os profetas, os reis, os juízes, que eram homens comuns, eles, de repente, eram notavelmente enchidos de poder para fazer uma determinada tarefa e depois cessava-se essa atuação poderosa do Espírito. Então nós íamos ali,
nessas situações que eu falei, envolvendo os profetas, envolvendo o juiz, envolvendo alguns reis, tá? Momentos de empoderamento, mas que nós não podemos dizer que era um momento de uma habitação, de fato, do Espírito. Era um enchimento de poder, por assim dizer. Depois, agora, neste dia da ressurreição de Cristo, com este sopro sobre eles que eles recebem o Espírito Santo, o Espírito passa a habitar. 50 dias depois, o Espírito é derramado. É como se fosse uma dose adicional de poder e, ao mesmo tempo, revestidos de poder por conta do derramamento. E aí, então, eles passam a fazer regularmente milagres e a pregar com autoridade e com eficiência também. E, na sequência, depois de Cristo dizer, recebam o Espírito Santo, ele ainda acrescenta o seguinte, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Este também é um versículo que gera uma série de polêmicas e gera também alguns desvios de interpretação. Alguns costumam utilizar esse versículo para dizer que padres, pastores, sacerdotes ou simplesmente pessoas que se intitulam apóstolos, discípulos, enfim, têm poder para perdoar pecados. Nós sabemos que só Deus tem poder para perdoar pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está dito, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça ou de toda iniquidade. Nós vemos também naquela narrativa em que o deficiente é levado por seus amigos até Jesus, em que eles descem o deficiente, tirando as telhas do telhado de Jesus, que ali Jesus, quando perdoa os pecados do deficiente, os judeus questionam Jesus, mas só Deus pode perdoar pecados. E Jesus ali justamente havia perdoado para depois fazer uma cura, visto que os judeus achavam que alguém só poderia ser curado depois que os seus pecados estivessem perdoados. E Jesus ali primeiro perdoa os pecados e depois cura, para mostrar justamente que os pecados haviam sido perdoados e que ele, Jesus, era Deus. Então, já havia o entendimento de que o perdão dos pecados só poderia ser feito por Deus. E aqui, como então entender, interpretar essa passagem em que Jesus diz aos discípulos, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. O que se entende é o seguinte, como imediatamente antes ele fala que eles serão enviados como o Pai o enviou, eles serão enviados para pregar. Eles primeiro receberam o Espírito Santo, soprou sobre eles, eles vão ser enviados para pregar, eles receberam o sopro que fez com que o Espírito Santo passasse a habitar neles e a partir daí, principalmente depois do dia de Pentecostes, quando eles tivessem ali o derramamento, o revestimento do Espírito Santo, eles sairiam para pregar. E quando eles estivessem pregando, nós sabemos que quando o indivíduo crê, a própria Escritura nos diz, que aquele que confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e que crê no seu coração que Deus o ressuscitou, será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Arrependam-se e creiam no Evangelho, para poderem ser salvos. Então, é necessário que o indivíduo creia para que ele seja salvo. E nós sabemos que para ele crer, para ele ter fé, ele precisa ouvir a palavra. Então, muitos aqui entendem que os pecados de alguém serão perdoados ou não serão perdoados na medida em que as pessoas ouvirem a pregação dos discípulos e crerem ou não crerem. Quando elas crerem, o simples fato de crer naquela fé salvífica que eu expliquei, que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, e que somente Ele tem poder para perdoar pecados, para nos deixar justificados, limpos, imaculados e preparados para entrar no reino de Deus. Quando você crê, você naturalmente tem também dentro de si um aquebrantamento que faz com que você manifeste um arrependimento e confesse verdadeiramente tudo aquilo de errado que fez, onde você exprime
na expressão desse arrependimento, uma consciência do erro, uma consciência do pecado, uma tristeza pelo erro e pelo pecado e um compromisso sincero de mudança de atitude. Quando as pessoas ouvirem a palavra pregada pelos discípulos e crerem naquela palavra, crerem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, crerem que Ele é a única porta, crerem que Ele é o único Salvador, nesse ato de crer, o próprio Espírito Santo começa a agir dentro desse indivíduo, fazendo com que ele se arrependa, com que ele confesse e com que tenha como resultado desse ato de arrependimento e de confissão um perdão divino dos pecados. Quando isso acontece, é que eles estão autorizados a dizer: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque você creu. Não é porque eles que perdoaram, não. Porque eles pregaram e perceberam que os que os ouviram creram. E ao crer, quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. É nesse sentido. E aqui também dizendo: se não os perdoarem, não estarão perdoados. Quando eles perceberem que as pessoas ouviram, mas não creram, os pecados não estarão perdoados, porque este perdão, ele vem como consequência do ato de crer, ele vem como consequência da fé. Então, que fique bem claro, tá? Que eles, na verdade, anunciam o perdão dos pecados quando eles pregam a palavra e percebem que as pessoas creem, para que fique devidamente esclarecido que somente Deus é quem tem poder e autoridade para perdoar pecados. Você não precisa confessar para nenhum líder religioso os seus pecados esperando que vai obter o perdão dos mesmos. Se você confessa a Deus e o faz com arrependimento sincero, você já está perdoado. Nós não temos nenhum outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, homem. A sua confissão deve ser em nome de Jesus. Você confessa para o próprio Jesus, confessa para o próprio Deus. Não há necessidade de intermediários e a Bíblia nos diz isso. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, homem. Quando Cristo morreu, que o véu do templo rompeu-se de cima a baixo, aquilo sinalizou que nós agora temos acesso direto ao lugar santo dos santos, à presença de Deus. Nós não precisamos mais, como na antiga aliança, de um sumo sacerdote para interceder por nós. Não. Cristo é o nosso eterno sumo sacerdote e nós temos acesso direto a Ele. Ele é o nosso único mediador. Então, nós não devemos recorrer a nenhum outro indivíduo, a nenhuma outra entidade como um mediador para o perdão dos nossos pecados. Continuando, vamos para a última passagem aqui do capítulo 20 do Evangelho de João, que tem o seguinte título. É uma passagem também muito famosa, muito conhecida e de muito significado, que mesmo aqueles que não são cristãos ou conhecedores das Escrituras costumam fazer alegorias com essa passagem, que tem o seguinte título: Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou
na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Uma passagem que, como eu disse, é das mais conhecidas e que nos traz aqui profundos ensinamentos. Nós vemos que Tomé, que era também conhecido como Dídimo e que também era um dos 12, ele não estava junto com o grupo apostólico que, naquele momento em que Jesus apareceu, em que ele atravessa a porta ou a parede e se põe diante dos discípulos, já não era um grupo de 12 e nem de 11, mas era um grupo de 10, porque Judas já não fazia mais parte desse grupo. Judas já havia tirado a própria vida e Tomé não estava ali. Então, na primeira aparição de Jesus para os seus discípulos, ele aparece para 10 dos que inicialmente eram 12. E nós vemos que Tomé, naquele momento, ele não estava. E depois, quando informado pelas 10 testemunhas com as quais ele havia convivido ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus, ele ainda assim não crê. Eles dizem: vimos o Senhor. Eles dizem ter visto Jesus. E Jesus, antes de morrer e de ressuscitar, já havia dito que tudo isso iria acontecer. Então, Tomé diz o seguinte para eles: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Aqui é uma passagem e é uma resposta de Tomé sincera com relação à sua falta de fé. É como muitos dizem: eu sou como Tomé, eu preciso ver para crer. E Tomé é sincero no dizer, mostrando claramente que precisa ver para crer, mas um ver que transcende a expressão natural da visão. Era um ver que exigia colocar a mão, pôr o dedo, ter de fato uma comprovação direta e objetiva da situação. Ele queria colocar o dedo no buraco do prego nas mãos de Jesus e queria colocar a mão do lado, lembrando que Jesus havia sido crucificado, teve as mãos e os pés transpassados por pregos ou por cravos, e que teve também, num dado momento da sua crucificação, quando o próprio Evangelho de João diz que ele já estava morto, um ferimento perfurante feito do seu lado pela ponta de uma lança. Tomé, tendo consciência desses fatos, ele queria de fato comprovar se Jesus estava vivo e se aquele mesmo que vivia era de fato Jesus. E ele exprime essa sua necessidade de investigação com uma sincera confissão. Se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Eis que, uma semana mais tarde, os seus discípulos, os de Jesus, outra vez ali reunidos, e Tomé agora com eles. E nós vemos que, a semelhança do que ocorrera dias atrás, as portas também estavam trancadas. Mas, mesmo assim, Jesus entra. Jesus atravessa a matéria, mostrando que naquele momento do seu corpo de glória, não havia nada mais que o retivesse. Não havia tempo e não havia espaço para delimitarem o seu senhorio. Cristo entra naquele recinto que estava hermeticamente fechado, como assim fizera dias antes. Como ele havia se apresentado para os seus discípulos na ausência de Tomé, da mesma forma ele se apresenta diante de Tomé. Ele adentra o recinto fechado e diz também: paz esteja com vocês, paz seja com vocês. E por que ele diz paz seja com vocês?
porque ali eles ainda estavam temerosos, eles estavam trancados, eles ainda tinham medo da perseguição dos judeus. E Tomé não estava em paz, porque Tomé ainda não creu. Tomé tinha medo da perseguição, e Tomé ainda não tinha fé suficiente para crer que o Senhor ressuscitou. E Jesus então diz a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus sabia o que tinha no coração de Tomé e sabia que para curar a incredulidade do coração e da mente de Tomé, precisava usar a mão de Tomé, precisava do dedo de Tomé, porque era com a mão e com o dedo que Tomé desenvolveria a fé. Uma fé que carecia de experimentos, que carecia, na verdade, de percepção, que carecia de concretude, que carecia, na verdade, de comprovação. Mas Jesus aqui nos mostra que mesmo aqueles que dizem que são como Tomé, que precisam ver para crer, se for da vontade de Deus, Deus intercede por eles e faz com que eles de fato venham a crer. Jesus sabia da exigência de Tomé e Jesus se submete à exigência de Tomé, porque Jesus entendia que era importante para ele que Tomé viesse a crer. Tomé era um dos 12. Tomé era alguém que seria enviado e que precisaria, de fato, crer naquilo que ele ia pregar. Crer no Cristo ressurreto e, se preciso, morrer pelo Cristo ressurreto, tendo a certeza que assim como Cristo ressuscitou, ele também iria ressuscitar. Ressurgir, tornar a ficar vivo e habitar com Cristo na eternidade, seja depois que morresse, ou seja, quando Cristo voltasse. O fato é que Tomé precisava crer. E aí foi então que Jesus providenciou aquilo que era necessário para que a fé se desenvolvesse em Tomé. Ele, de fato, ali exibe as suas mãos, mostra o buraco dos cravos ali recentes feito nelas, e Tomé comprova a existência dos mesmos com o dedo. Coloca a mão no lado e reconhece o ferimento, um ferimento grave, um ferimento feito por uma lança, uma perfuração de elevada gravidade e fatal. De fato, aquele que ali estava era alguém que havia morrido e era alguém que havia ressuscitado. Ali então, Tomé, agora crendo, diz: Senhor meu e Deus meu. Ele não só reconhece Jesus como Jesus ressurreto, mas ele de fato reconhece ali que Jesus é Deus. É Senhor e Deus. Ali, Tomé dá uma expressão completa de fé, de quem de fato ali entendeu que as palavras que Cristo havia anunciado acerca da sua morte e da sua ressurreição estavam de fato cumpridas e consumadas. Então, Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A atitude de Jesus foi suficiente para fazer Tomé crer. Tomé precisou ver para crer. Mas Jesus coloca que melhor do que aquele que crê porque vê, é aquele que crê sem precisar ver. E quem são esses? São aqueles que quando ouvem a palavra, que quando ouvem o relato, que quando tomam conhecimento da palavra de Deus que está contida na Bíblia Sagrada, se sentem chamados por essa palavra que é o verbo que estava com Deus, o verbo que é Deus, se sentem chamados por Cristo quando ouvem a pregação e aí então conseguem crer em tudo que ouviram e aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Felizes são esses
que creem sem precisar ver. Mas o fato é que, mesmo precisando ver, Tomé veio a crer. E muitos são como Tomé, que precisam ver para crer. Alguns podem ter experiências sobrenaturais, mas outros, quando é da vontade de Deus, passarão a crer no momento que Deus os chamar. Mesmo que não venham a ver, eles sentirão o chamado no coração e buscarão a Deus e irão encontrar. O fato é que João aqui ainda relata no final deste capítulo: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. O Evangelho de João, ele dá ênfase para particularmente 7 milagres, os quais ele chama de 7 sinais, que são 7 atos miraculosos que dão uma evidência inequívoca de que Jesus é quem de fato ele é, o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. Lembrando que o primeiro sinal é a transformação da água em vinho, depois nós temos a cura do filho do oficial do rei, que é uma cura à distância, depois nós temos a cura do deficiente do tanque de Betesda, depois nós temos a multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação, que são 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois nós temos Jesus andando sobre as águas. Depois nós temos o 6º milagre, que é a cura do cego do tanque de Siloé. Não é uma cura qualquer, é de um cego de nascença, algo que nunca havia feito por ninguém ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Só Jesus curou um cego de nascença. E por fim, a ressurreição de Lázaro. Uma ressurreição sui generis também, feita no 4º dia, algo que os judeus entendiam que depois do 3º dia, somente o próprio Deus poderia ressuscitar alguém. Se já havia dificuldade em acreditar na ressurreição do último dia, na ressurreição de alguém, mais difícil ainda era acreditar na ressurreição de um indivíduo que teria morrido e que já tinha passado do 3º dia. Pois é essa ressurreição que Jesus veio fazer e fez, ressuscitando Lázaro no 4º dia. Eliseu e Elias já haviam ressuscitado pessoas no Antigo Testamento. Mais tarde, Paulo, Pedro também vêm a fazer ressurreições. Mas depois do 3º dia, não havia nenhum relato conhecido de alguém que havia sido ressuscitado. E Lázaro foi dentro de um prazo que estendia os 3 dias e que dava a entender que foi a própria pessoa de Deus que o ressuscitou. Então, João cuidadosamente escolhe estes sinais milagrosos para provar quem Jesus de fato é, mas deixa bem claro que há muitos outros sinais milagrosos que foram feitos e que acabaram não sendo aqui registrados nesse livro pelo propósito inicial do mesmo, que é justamente provar que Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É assim que se dá a introdução do Evangelho de João, já desenvolvendo e mostrando a intenção de desenvolver uma tese que se inicia com a afirmação de que Jesus já existia no princípio das coisas e que ele é o próprio Deus. E a partir daí vai sendo desenvolvida toda uma narrativa argumentativa com fatos documentais e comprobatórios que levam, no final, o leitor a crer que Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus. E João depois ainda conclui: mas estes que eu acabei de citar, por exemplo, os 7 sinais e a própria ressurreição de Jesus, nós vamos ter depois no último capítulo a pesca miraculosa também, tá? Estes, tá, que nós relatamos até aqui, foram escritos para que vocês creiam. Creiam no quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome, nós sabemos que não é um viver qualquer, mas é a certeza
da vida eterna que só Ele pode nos dar, porque Ele é quem pode nos assegurar que nós nos tornaremos imortais, porque Ele é imortal. Ele é não só imortal, mas Ele é eterno. E Ele mostra a sua imortalidade vencendo a própria morte, se encarnando, se esvaziando da sua glória, indo para o madeiro, sendo morto numa cruz, levando consigo nossos pecados, sofrendo dores físicas e uma dor ainda maior que a dor espiritual, a dor da separação transitória do Pai, para que pudesse, de fato, ali ser plenamente homem e porque também estava levando consigo nossos pecados. O pecado separa a pessoa de Deus, separa o ser humano de Deus, e Cristo estava com todos os pecados ali. Ele, num breve momento, teve que se separar do Pai porque estava com os pecados, com os nossos pecados, e porque ele tinha de fato que morrer para pagar esses pecados. Então, nós vemos aqui que diante de toda essa narrativa, a morte de Cristo, seguindo da sua ressurreição, é o elemento central da nossa fé, é aquilo que nos dá condições de fato de crer que Jesus pode nos dar a vida eterna, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, conforme havia anunciado no terceiro dia. Nós damos aqui por encerrada a nossa pregação expositiva do capítulo 20 do Evangelho de João. E antes de nós encerrarmos a live, eu quero deixar para você aqui uma lembrancinha. Primeiro, do livro da minha filha, um livro chamado Espelho de Cristo. Esse daqui é um devocional cristão, que você pode utilizá-lo para fazer uma leitura em uma única etapa, onde você vai encontrar uma série de textos para sua reflexão, ou você pode se organizar para fazer uma leitura anual, onde você vai ler em alguns dias um dos textos reflexivos que estão contidos aqui, e em outros dias você vai ler as passagens bíblicas que esse livro traz como sugestão para reflexão. Tá? É um livro de uma leitura bastante fluida, bastante dinâmica e bastante edificante. Tá? Esse livro foi lançado agora, no mês de setembro, no dia 8 de setembro, na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Vamos falar da Black? Tá. Já não é Black Friday, tá? Mas nós estamos com o preço da Black Friday, que é de R$40, e esse valor vai ser mantido até o Natal. Quem tiver interesse em adquirir esse livro, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou acessar o site www. Pelo site não dá. Ah, tá, pelo site não dá. Então por esse valor tem que entrar em contato conosco pelas redes sociais, tá? É uma sugestão de leitura e uma sugestão também de presente para o Natal, tá? Lembrando que são reflexões baseadas nos textos das Sagradas Escrituras e traz conhecimentos teológicos importantes para moldar a sua fé e ajudar você a desenvolver um senso de intimidade e de comunhão com o Senhor. E uma última lembrancinha, falar aqui a respeito do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro aqui foi lançado em dezembro de 2023, fruto de 5 anos e meio de trabalho. Tá? Para aqueles que não sabem, eu hoje me dedico exclusivamente ao meu ministério. No dia 8 de janeiro de 2018, eu tive um chamado de Deus, onde fui comissionado para desenvolver um ministério de evangelização global e, paralelamente, de forma secundária, um ministério de cura. Para o ministério de cura, eu tive a oportunidade de fazer diversas vivências no plano espiritual, onde eu recebi a capacitação para o cumprimento da parte de cura do meu ministério. Esse livro, ele é um tratado de medicina espiritual, um tratado de física quântica e um tratado teológico cristocêntrico. Aqui você vai ter a oportunidade de entender por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer e por que os bons sentimentos, as orações, as notas musicais, as cores podem nos ajudar a curar. Tá?
Se você tiver interesse em adquirir esse livro, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou acessar o meu site www.daniloverotti.com.br. Verotti com 2 T's e I. E agora a gente vai fazer uma oração para encerramento. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? Lembrar, quem puder ajudar a divulgar essa live, curtindo, compartilhando e deixando um amém ou uma outra palavra nos comentários. Senhor, agradeço mais uma vez pela iluminação que nos concedeu e que nos deu a oportunidade de podermos compreender cada palavra que encontramos ao longo dos textos da sua revelação. Agradeço também por ter nos enviado o Teu Santo Espírito que nos trouxe a devida inspiração para que, além da compreensão, nós tivéssemos a capacitação necessária para fazermos a transmissão desta mensagem que traz a Tua palavra, que traz o conteúdo da Sua mensagem e que faz com que aqueles que a ouvem sejam transformados pelo Teu poder. Peço ainda, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja nas mentes e nos corações daqueles que nos ouvem, para que essas palavras que foram ali semeadas possam encontrar um solo fértil e, sob a ação divina do Teu Santo Espírito, possam ali germinar e frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Seu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu oro, agradecendo e também pedindo pela Sua intercessão, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado mais uma vez aí, tá? Pelo apoio, pela companhia aqui nessa live, e conto com vocês aí nas próximas semanas para a gente dar continuidade aos nossos estudos e ao nosso aprofundamento no conhecimento da palavra. Uma boa semana a todos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Uma boa noite.